Agora, sua atenção para a palavra. Vamos para o Salmo de número 100. Vamos ler os 5 versículos do Salmo 100, que está sendo a mensagem para a televisão, também para outros dias. É bem no meio da Bíblia, Salmo 100. Primeiro convite é para todos, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quer dizer, é para todos, a convocação celebrai, quer dizer, a convocação. Quem? Todos os moradores. Mas pastor, já tem gente que é ruim, mas aí ele disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Você sabe que Deus espera pela pessoa até quando, pessoal? Nós vamos ver isso, até o dia da morte. Então, toda pessoa, mesmo que ela esteja na vida mais errada que for, se ela for ao Senhor, ela não vai ser rejeitada. Então, ela é convidada, convocada a participar. Começa a nossa palavra especial: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Como é que é assim, pastor Jair? Como é que eu estou com câncer no corpo? Eu vou me apresentar a Deus com canto? Sim. Mas eu estou com, por exemplo, vírus da AIDS, estou com uma doença incurável, estou com um filho no álcool, nas drogas, estou com um casamento desse jeito, estou com... Ele está dizendo: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Mas como? É muito mais do que você pode entender com o seu raciocínio, tem que ser com o coração. Primeiro, vamos ao Salmo 34, ele vai colocar ali, eu leio com você, pode deixar que ele vai colocar ali, Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O louvor não é apenas você ficar aleluia, glória a Deus. Louvar é exaltar as qualidades de alguém. Eu digo: olha, o fulano de tal, na época eu lembro, né? Joe Frazier era um grande lutador de boxe, né? Nós tivemos aqui também brasileiros bons aí, né? Miguel de Oliveira, um exemplo. Aí eu digo: ele é muito bom de boxe. Quer dizer, eu estou exaltando as qualidades de alguém. Quer dizer, é muito importante, eu estou exaltando as qualidades de alguém, estou levantando a pessoa. Você tem que exaltar o Senhor. Veja o versículo 3. O que diz o 3? Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quer dizer, exalte o Senhor, quer dizer, exalte, não exalte a doença, não exalte a enfermidade. Então ele está dizendo no Salmo 102, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Quer dizer, se apresentar Ele com canto. Mas novamente, pastor, mas eu estou doente, como é que eu vou? Aí o versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Sim, tá bom, é um câncer, mas Ele é Deus. E o que é o câncer diante dele? Nada. Entenda, é uma doença incurável, sim, é uma obra de macumbaria que fizeram, é uma pessoa da bruxaria, da feitiçaria, que levou seu nome para um terreiro, levou seu nome para uma encruzilhada, colocou seu nome em tal lugar. Sim, está aí, Ele é Deus, e nós esquecemos. Eu tenho dito assim, nós somos valentes, somos de Deus, até nos depararmos com uma situação difícil, impossível, nós esquecemos que Ele é Deus. Fica aqui comigo, Lucas 1,37, veja só. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso que ele diz: servir a Ele com alegria, apresentar Ele com Ele é Deus, tá certo? Olha, o câncer já tomou conta do corpo, já tem uma metástase, que nem agora uma autoridade do estado, né, do município, um câncer que passou para o pulmão, entenda bem, atingiu os ossos, mas Ele é Deus para mudar esse quadro. Ele é Deus para mudar essa situação. Não, é porque a infecção do Covid tomou o pulmão da pessoa em 80%, 90%. Eu estava vendo uma reportagem num dos sites, que um rapaz ficou 36 dias na UTI. Nós tivemos um pastor nosso, ficou 71 dias na UTI. Mais de 100 dias internado. Hoje está em casa, irmão. Já está falando com as pessoas, conversando, que vai pregar, vai voltando a pregar. Nós não podemos esquecer que Ele é Deus, e às vezes nós esquecemos, e por isso quando nós somos mais ou menos como a irmã de Lázaro. Você conhece a história, lá em João capítulo 11, vamos ver ali, não precisa sair daqui, que é João 11:39, olha só, João 11:39,
Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, e ela estava esquecendo quem estava ali, ela não entendia ainda quem era Jesus. Ali estava o próprio Deus. Ele não queria ver um corpo apodrecido. Realmente, um corpo de 4 dias, ele cheira mal. Um corpo de 4 dias é um corpo em decomposição, não é verdade? É um corpo apodrecido que vai cheirar mal. Puxa, eu como pregador, já fiz, entenda bem, velório, às vezes que já, de corpo que já estava passado, entenda. E já tive isso. Eu lembro que eu fiz um curso também, e no último ano você visitava necrotério e via cadáver, tinha cada um. Aí até lembro que o professor colocou a máscara, ele falou assim, ó, olha, coloca, não, perguntou para os alunos, podem colocar máscara, mas não era na época de Covid, não, falando muitos anos atrás. E eu falei assim, mas o senhor vai colocar? Ele disse, não, eu estou acostumado. Disse, tudo bem. Aí eu ainda brinquei com o pessoal, falei, parece cheiro de açougue, né? De normal. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Jesus não queria ver um corpo apodrecido. Ali estava o próprio Deus. Nós esquecemos, como Marta. Jesus fala para ela, versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás o quê? Não é a glória do homem, irmão. O que é a glória de Deus? A vitória que Deus dá. Quando nós falamos a glória de Deus, nós pensamos numa nuvem, como vinha no passado. Não, a glória é o agir de Deus, é o operar de Deus, quer dizer, a manifestação de Deus que nós vamos ver, se crermos. Se crermos, mas eu conheço pessoa que não foi curada, tudo bem, não estou dizendo, nós vamos falar sobre isso já, que Deus é bom em todo tempo, até mesmo na morte, às vezes Deus permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo para o dia do Senhor, mas não vamos entrar nesse mérito agora, vamos ficar nessa palavra, meu irmãozinho, que você está ouvindo, que você está recebendo, é essa palavra, entenda bem, que está dizendo, Ele é Deus, e nós esquecemos que Ele é Deus, por isso entramos em desespero, entramos em pânico, perdemos a paz, Ele é Deus. Senhor Deus, então como é que você oraria? Com cântico, com louvor, Senhor Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, surgiu essa doença, mas o Senhor é Deus. É como Josafá que disse, eu não sei o que fazer diante dessa grande multidão, porém os meus olhos estão postos em ti. Então é isso, Senhor Deus, meu filho está no álcool, perdeu o juízo, entrou na prostituição, entrou num caminho errado, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. O Senhor é Deus para reverter esse quadro. Deus, recebi o diagnóstico, o câncer está espalhando no meu corpo, ou no corpo do fulano, ou no corpo do fulano, ou a Covid já tomou conta do pulmão, e não sei mais o que, mas o Senhor é Deus. É isso que você deve entender. Continuando no Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É verdade. Foi Deus quem fez isso. Veja comigo, ele vai colocar ali, para não sair do Salmo 100. O Apocalipse, capítulo, que eu vou ver com vocês, é o capítulo 5, versículo 9. Veja comigo só, Apocalipse 5, 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Olha o que ele está dizendo aí, ele nos comprou, entenda bem, ele nos comprou, quer dizer, não é que você quis ser comprado, ele nos comprou. É claro que ele não força ninguém. Se você não aceitar o sacrifício na cruz, porque Jesus não tinha pecado, como eu gosto de explicar isso aqui, Jesus não tinha pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus estava na cruz no meu lugar, Jesus estava na cruz no seu lugar, Jesus morreu a nossa morte, para quê? Para vivermos a sua vida. Ele venceu a morte, venceu o inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz, ele nos comprou pelo um alto preço, pagou um alto preço por mim, pagou um alto preço por você. Então foi ele que nos comprou, ele deu a sua vida por nós, então ele nos amou primeiro. Tá bom? Quando você ouviu e acreditou nessa palavra, os sinais seguirão os que crerem, glória a Deus, ou quem crer e for batizado será salvo, mas ele fez primeiro, ele fez, para depois você crer nele, então foi o amor dele, e ele diz assim, entrai pelas portas dele com louvor. Isso aqui parece contraditório, por quê? Porque Jesus disse, eu sou a porta, aqui precede, entenda bem, é um artigo, não é um artigo definido, não é uma vogal, a primeira vogal, né?
Não, a primeira letra do alfabeto é A. Não, no caso aqui, nós devemos entender que ele está dizendo para nós, não tem outra porta, ele é a porta. Mas por que então está falando das portas? Quando você entra pela porta que é Jesus, as portas se abrem no reino de Deus. O que é as portas? Entenda bem, são as revelações de Deus. São os entendimentos que Deus nos concede. Entrai pelas portas. Você ouve uma pregação, ela chama a sua atenção, Deus está abrindo a porta. Eu conto um caso que vocês já ouviram alguns. É uma senhora lá no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, lá na rua Cônigo Tobias 21, missionário que contou esse caso. Essa senhora tinha um problema no útero, sério, que ela teria que fazer cirurgia. E ela chegou acompanhando pela televisão, falou para o marido dela que não gostava da igreja. Meu amor, meu bem, meu marido, me leva não, eu não gosto desse negócio, não vem, não me encha a paciência não, aquele negócio. Ele insistia, ela insistiu, e ele acabou levando, que sabia do caso dela, mas deixou ela, foi no contragosto mesmo, ficou sem falar com ela, deixou ela na porta da igreja, e ela estava lá e o missionário pregando. Aí ele deu essa mensagem, que quando Deus abre as portas, entenda bem, quando Ele abre as portas estão abertas, não vão se fechar mais. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quer dizer, a revelação que Deus te dá, a instrução que Deus te dá, é para você ficar com ela, irmão. Deus abriu a porta para você, então ela ficou, minha porta foi aberta. Naquela hora da oração, ela sentiu com algo tocando nela. Bem, foi ao médico, levou o marido sempre mal-humorado, né? Tem que ir médico, igreja. Chegou lá e disse assim, o que houve com a sua esposa? Não sei, doutor, não sei. Ela foi numa igreja aí. O útero dela hoje é de uma menina de 20 anos. Ela já era uma senhora de idade. Irmãozinho, Deus abre a porta. Quando abre a porta, você deve entrar. Por isso que quando você ouve uma pregação, Salmo 119, versículo 11, do lado ali, 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que é isso? Aquela palavra com você não vai deixar você pecar. Vem um pensamento, pode ser a pessoa mais linda que for, é adultério, é fornicação, você não, está amarrado, estou fora. Por quê? Por causa da palavra que está no seu coração. A palavra é Deus contigo, Ele abriu a porta, você não cair na cilada do diabo. Você entrou naquela porta que é o refúgio, que é o esconderijo do Altíssimo. O diabo pode trazer a tentação que for, não, eu sou morto para o pecado. Você está o quê? Nessa porta, você entrou nela. Mas não é só isso, é também da cura divina. A doença aparece, a doença vem e você logo lembra, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Um outro caso que vocês já conhecem também, quem frequenta a igreja, é de um pregador que hoje ele está na glória. Ele tinha 16 anos, era um garoto, quando ele teve uma doença cardíaca que deformou o seu coração, inchou o músculo cardíaco. E ele ficou paralítico da cintura para baixo. Mas lendo a Bíblia, Marcos 11, 27, ele tomou posse. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Só que um ano depois os sintomas voltaram, pessoal. Todos os sintomas da doença. Ele ficou um homem muito magro, né? Ele era chamado de bambu, porque ele foi trabalhar numa floricultura e o pessoal disse, rapaz, isso aqui é pesado, você não aguenta. Ele dizia, o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força. Vai escutando. E mais um ano depois os sintomas voltaram, pernas paralisadas, entenda bem, coração, aquela palpitação forte, e aí veio aquele raciocínio, qual um raciocínio falso, Deus me deixou um ano curado, mas agora eu vou morrer, agora não tem jeito, não, agora já era, agora eu vou embora mesmo. Nisso ele lembrou-se do Salmo 91, versículo 16, o que diz o Salmo 91, 16? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãozinho, Deus fez ele lembrar. Como é que ele faz? Em João capítulo 14, versículo 26, veja o que diz João 14, 26. Mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando é que Deus fala? Quando você lê a Bíblia, quando você escuta a mensagem.
Deus está falando no seu coração, a porta está aberta. Essa palavra vai ficar guardada no seu coração. Quando você precisar dela, o Espírito Santo vai trazê-la à tona. Ele então conta que quando ele estava com esse raciocínio, Deus é bom, Deus me deixou, entenda bem, vivo durante um ano, mas agora eu vou morrer. Nisso, o Espírito Santo fez ele lembrar do Salmo 91, versículo 16, que é aquela palavra que eu dei. Então ele bateu o pé, deu uma gargalhada, uma risada, e disse: ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus fala no Salmo 91, versículo 16: dar-lhe-ei abundância de dias, pois saiba você, diabo, que eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, não vou morrer daqui a um ano. E ele se empolgou, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a... já tinha 17 agora, né? Já tinha passado um ano. Esse homem foi com quase 90. Irmãozinho, tenha comunhão. Agora, o Espírito Santo, você tem que ter comunhão com ele, entenda. Lá no livro, aqui mesmo, você vai ver como é importante, Romanos 8,14. Veja comigo. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12, olha só, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós aceitamos o sacrifício na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então por isso que quando vem o mal, voltando ao Salmo 100, nós temos que entrar por aquela porta que ele nos abriu. Que porta? Aquela palavra que um dia você ouviu, que chamou a sua atenção, aquela palavra é a porta que Deus abriu. Repito, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele não vai fechar, está aberta para você. Vem o medo, não, eu não aceito esse medo, porque Deus não me deu espírito de medo. Foi macumba que fizeram. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Sempre você tem a palavra. Com a palavra você torna uma pessoa intrépida, uma pessoa corajosa. A palavra é Deus contigo, a palavra é Deus conosco, a palavra faz a diferença. Mas vamos continuar no Salmo 100. E ele diz assim, versículo 5: porque o Senhor é bom. Meu irmãozinho, não tem maldade nele. Não tem. Primeira carta de João 1,5. Veja o que diz, 1 de João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Não tem uma maldade não, porque a mão de Deus está pesando sobre aquela pessoa, e está matando aquela pessoa. Não é o diabo, porque aquela pessoa se ausentou tanto de Deus. Aí você vê até um homem de Deus que está orando para Deus pesar a mão, para a pessoa morrer. É oração que não vale nada. Quem faz é o diabo, quem mata, rouba e destrói é o diabo, não é Deus não. Vamos que eu não vá, entenda bem, com a cara do Fernandes. Estou obrigado com ele, eu faço uma oração: Jesus, pesa a mão sobre o Fernandes, mata o Fernandes. Deus não vai ouvir essa oração idiota, irmão. Aí o Fernando não está bem com Deus, um exemplo, aí ele morre, aí eu me encho, Deus ouviu a minha oração, pesou a mão dele. Não foi o diabo que se aproveitou, entenda bem, foi Deus não. Deus é bom, não tem isso, pode ter a certeza, Deus é bom, até mesmo, lembra que eu falei lá atrás? Até na morte, que às vezes ele permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo para nós. Todo mundo quer o parente com mais tempo, todo mundo não quer? Pai e mãe, quem quer perder pai e mãe? Ninguém, né? Imagina, é filho, quantas vezes a posição inverte, não é o normal. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, quero que meus filhos venham me sepultar, mas eu conheço na minha família, por exemplo, minha mãe sepultou filha, entende? Às vezes inverte, é uma dor tremenda. Não sei se alguém perdeu o filho, a dor é tremenda, ninguém pensa nisso. Então, mas às vezes Deus permite até a pessoa, o corpo ser destruído e o espírito ser salvo para o dia do Senhor. Por isso que eu falei que Deus é bom, não existe maldade nele. Mas, e diz assim, e eterna a sua misericórdia. É o que eu falei, meu irmãozinho, no céu nós vamos ter surpresas. O quê? Como é que esse cara entrou aqui? Sabe por quê? Deus espera com a sua misericórdia pelo homem até que dia? Até o dia da sua morte. Depois da morte vem o juízo. Mas da misericórdia estará depois. Por isso que no céu, eu falei que vão ter surpresas, que nós achamos que tem gente que foi para o Beleléu e ela foi para o céu. Como é que você entrou aqui, rapaz? Na hora que eu estava morrendo, eu lembrei da mensagem que você falou, eu lembrei de Jesus que falaram para mim, e eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Oh, glória a Deus, fui salvo. Ah, pastor, já então é fácil, o cara apronta a vida toda, na hora da morte ele pede perdão, aceita Jesus, é salvo. Mas quem sabe a hora que vai morrer, irmão? A não ser que a pessoa foi desenganada, que aí Deus até dando um tempo para ela se acertar. Verdade.
Mas tem casos que não. Acidente, quem pensa? Não é verdade? E às vezes até o doente, ele pensa que vai sair daquela e não sai mais. Teve um caso que eu falei de um pai de um pastor, já não sou de idade. Aí quando ele morreu, teve um infarto fulminante. Aí o negócio de filho perguntou para o médico, doutor, meu pai sentiu alguma dor? E o médico era conhecido do pastor, falou assim, pastor, quer saber a verdade? Quero. Ele não sentiu dor, não deu tempo dele falar ai. Irmão, se não deu tempo de falar ai, não deu tempo de falar misericórdia. Então, não espera o dia da morte, aceita Jesus. Se acerta com ele, da misericórdia dele vai estar. Ela não para, ela é eterna. Mas, ele diz ainda assim, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Não existe esse negócio, entenda que a palavra de Deus está ultrapassada para os dias de hoje. Não existe. Jesus orando ao Pai, João 17:17, o que ele disse? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra do Pai é de geração em geração. Tanto que ele falou, Mateus 24:35, leia. Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não vão te passar. Segura essa palavra.